A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 21, do versículo 23 a 27. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo e, enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, vocês estão certamente observando que neste tempo do Advento nós tomamos o Evangelho de Mateus, e salteando assim os capítulos, não é naquela sequência como nós sempre fazemos no tempo comum da igreja, porque nós estamos num tempo muito especial e a liturgia vai oferecendo a nós textos bíblicos. É tanto que hoje, nesta segunda-feira, a gente começa a missa dizendo assim: ó nações, escutai a palavra do Senhor e levai-a até os confins da terra. Eis que chega o nosso Salvador, não tenhais medo. Então olha aí, essa palavra que nós estamos ouvindo não pode ficar somente para nós. São Paulo mesmo, num outro texto, ele diz assim: a palavra de Deus não pode ficar acorrentada conosco. Ela tem que fluir, ela tem que sair, tem que ir ao encontro do outro, porque o mundo tem que conhecer quem é Deus, né? E Jesus veio ao mundo para isso, para revelar Deus, para mostrar como é que Deus vive, né? O espírito de comunhão, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o amor de Deus para conosco, para com a humanidade. Manda o Filho para que o Filho dê a vida por nós, para que nós nos salvemos. Quer dizer, são coisas grandiosíssimas, mas a gente percebe que até os grandes, aqui a gente viu que os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, eles não queriam acolher, nem acolher os profetas, nem acolher o João Batista, que foi o último profeta, e nem tampouco Jesus, que é o Messias que já está entre nós. É tanto que esse capítulo 21 de São Mateus é muito importante que vocês leiam todinho o capítulo, porque senão a gente não entende a pergunta que esses sacerdotes e esses anciãos, eles fizeram. Perguntaram a Jesus com que autoridade Jesus faz isso. Então, o que é que Jesus está fazendo? Sabe o que é? É que no capítulo 21 de São Mateus, apresenta Jesus chegando a Jerusalém, entrou em sua cidade e foi ao templo, como todo bom judeu vai ao templo. E lá no templo Jesus encontrou os vendedores, os cambistas e os sacerdotes. Estão revoltados porque Jesus derrubou as mesas e expulsou tudo de lá.
Então, com que autoridade faz isso? Porque os sacerdotes, eles ficaram raivosos, e os anciãos. E por que é que eles são contra a Jesus, né? Sabe por quê? Porque eles administram o templo, que é um lugar de culto religioso, mas também uma fonte de lucro. Havia ali os cambistas, quer dizer, troca de dinheiro, né? O câmbio, né, que a gente fala, né? Você tem dólar, aí você tem que trocar em real, então faz o câmbio. E nesse câmbio eles lucravam muito, explorando as pessoas simples, aumentavam, né, os juros, etc e tal. E os anciãos, quem eram os anciãos? Eles eram os líderes, né? Eles faziam parte da classe governante da época. E muitos deles também eram membros do Tribunal Superior que condenou Jesus. São os nossos tribunais que nós temos em cada país, e eles são encarregados de julgar, né, de condenar. Portanto, era a alta cúpula aqui, Jesus enfrentando esse povo, né? E o objetivo deles, sabe qual era? Era desestruturar Jesus, desestruturar a missão de Jesus. Por isso que eles questionam as obras de Jesus, a autoridade de Jesus. Mas olha que classe Jesus responde. Jesus usou aqui uma técnica excelente. Quando você faz uma pergunta, eu tive um professor assim, o nosso professor de teologia moral, padre José Comblen. Quando a gente fazia perguntas, ele não respondia com a resposta, ele respondia com a pergunta. E isso é que é interessante, viu? Porque faz você raciocinar e se comprometer e aprender melhor. Então, quando eles perguntaram a Jesus, com que autoridade vocês fazem isso? Aí Jesus disse, eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Aí Jesus fez aquela pergunta, de onde vinha o batismo de João? O batismo de João vem do céu ou dos homens? Aí aqui eu tenho uma explicação de Santo Agostinho sobre o batismo de João. Santo Agostinho diz assim: João veio batizar na água da penitência, preparando o caminho para o Senhor, mas não purificando interiormente o homem, o que um simples homem não pode fazer, só Deus. Agora, qual é o batismo que liberta o homem do seu interior? É o nosso batismo sacramento, porque é Cristo que mandou batizar. Ele pediu que nós batizássemos para que cada um entrasse no reino dos céus. Então os anciãos e os sumos sacerdotes não responderam a pergunta de Jesus. A Jesus também, olha, eu também não vou dizer a vocês com que autoridade eu faço isso. É muito bom, não é não? Não deu a resposta como eles pensavam, porque Jesus, ao perguntar, toca em um ponto delicado que deixa os líderes desorientados. João é enviado por Deus a fim de preparar o caminho do Messias, e o Messias já estava na frente deles, é Jesus. Portanto, descartar João significa mexer com a sensibilidade do povo, e as autoridades de todos os tempos e lugares têm medo da força do povo. Essa é a grande lição que a gente aprende hoje do Evangelho. Rezemos dizendo: ó Jesus, mal intencionados os chefes do povo te questionam. Com que autoridade faz essas coisas? Com habilidade escapas da sua armadilha e sabiamente te livras da malícia deles. Ajudai-nos, Jesus, a nos livrar também de todas as imposições, né, as opressões e todos os encargos que muitas autoridades estão colocando nos ombros, principalmente dos mais fracos, daqueles que não podem carregar a sua carga
para uma vida digna. Isso nós vos pedimos, ó Senhor, que viveis e reinais e que vens a nós neste Natal. Amém. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.